Aí, quero fazer uma pergunta pra vocês. Por um acaso, vocês gostam de assassino, sim ou não? Sim. Caralho, de pergunta é essa? Você gosta de assassino, viado? Mas eu acho que todo mundo aqui já assistiu algum documentário ou série de assassino, sim ou não? Sim. Na Netflix, já assistiram Jeff Dahmer? Sim. Que ódio que eu tenho, mano. Caralho, eu tenho uma raiva de assistir essa série. Sabe por quê? Porque eu assisti a série. Dava pra vítima escapar. Eu vi na filmagem que dava. Mano, o cara do câmera era só falar: corre, viado, eu tô filmando, corre. E aí eu tava assistindo uma série documental, assim, sobre alguns assassinos da gringa. Até que um amigo meu chegou e falou assim: aí, para de valorizar os assassinos gringos e valoriza os nossos. Falei, não entendi, goleiro Bruno? Suzane von Richthofen? Aí ele falou, não, tem vários. Aí eu fui falando, ele falou, você falou vários, mas você não acertou o que eu queria. Eu falei, mano, você quer que eu conheça quem? Ele falou, já ouviu falar do Pedrinho Matador? Quem já ouviu falar, fala, eu. Quem nunca ouviu falar, fala, graças a Deus. Graças a Deus. Deus lá em cima, é muito melhor. Aí, o moleque me mandou um link de uma entrevista que o nome é Marcelo Rezende, entrevista Pedrinho Matador. O que eu queria contar pra vocês foi como era a minha reação assistindo essa entrevista. Espero que vocês se divirtam. Fui no sofá, transferi o link do celular, toma, Smart TV. Peguei o controle, fui aumentando, play. Tum. Do nada, Marcelo Rezende. Boa noite. Hoje você conhecerá a história de Pedro. Sim, Pedrinho Matador. Aí, plateia, a minha imitação do Marcelo Rezende, às vezes, parece a Marília Gabriela, tá ligado? Vocês não se importam? Não sou bom imitador. Pedrinho Matador foi acusado em 450 anos de cadeia. Caralho, quando ele falou 450 anos, eu dei pause e falei, caralho! O que você deve ter feito pra dar 450 anos de cadeia? Uma tartaruga vive 200, meus irmãos. Ele foi acusado em 2 tartarugas e um mestre Splinter, olha isso. Desdei o play. Vai tomar no cu de vocês. Não, todo mundo fala desdei o pause, desdei o play. Porra! Vocês falam o quê? Playei? Desdei o pause. Ó, menina, eu falo desdei o pause. Dei o play no bagulho e continuou. Pedrinho Matador matou nada mais, nada menos que 110 pessoas no estado de São Paulo. 60 dentro da cadeia e 50 fora dela. Dei pausa e falei, eita porra! Joga melhor dentro de casa. Caralho, mano! 110 pessoas, não tem nem agenda pra isso. Hoje, conversarei com ele, que está na tela. Pedro Matador. Como você vê no vídeo, Pedrinho Matador não toma banho de sol com os demais. Porque senão ele mata. Eu dei pausa e pensei, falando assim parece que a culpa é do sol, né? O negócio do Pedrinho falou, não, eu tô no sol, eu quero matar. Você solta ele Rio de Janeiro, 40 graus, ele fala, ah, gente, vocês vieram, alguém me deu uma faca só pra eu cortar o bolo? Pedro Matador foi acusado a 450 anos de cadeia. Mas perante a lei brasileira dos 30, ele só pode cumprir 30 anos e estará em liberdade. Eu dei pausa e falei, que porra de lei é essa? Se eu fosse o Pedrinho, eu ficava feliz. Não querendo ficar do lado do assassino, mas, gente, com todo respeito, se você está devendo R$450 pra alguém, a pessoa chega e fala, não, viado, só me dá trintinha. Não, quando o Pedrinho ouviu a sentença, ele falou, o quê? Porra, devia ter matado o resto. Hoje, entrevistarei um assassino frente a frente.
Eu dei pausa e falei, não é possível, mano. Frente a frente, deixa eu pensar. Eu acho que deve ser assim, ó. Pedrinho, telefone, vidro blindado, Marcelo Rezende, telefone. É uma possibilidade, plateia, sim ou não? Sim. Segunda possibilidade. Pedrinho matador com os braços amarrados, 250 segurança, Marcelo Rezende na frente dele. É uma possibilidade, sim ou não? Sim. Quer saber como é que foi a entrevista? Sim. Marcelo Rezende, mesa qualquer, Pedrinho assim, ó. Desamarrado, olhando assim, ó. Meu irmão, eu de casa, quando abriu, eu falei, Marcelo. O sobrenome dele é Matador, não é Ameaço. Meu irmão, eu tenho certeza que se eu fosse o câmera, eu não ficava. O câmera que filmou, você é louco, tá com o cu piscando assim, falando, não, vou embora. Pra me cagar aqui é 2 palitos. Eu ia fazer exatamente assim, ó. Vamos lá, Marcelo, vamos lá, Pedro, vamos lá, gravando em 3, 2, 1. Eu sou otário. Eis que começa a entrevista e fica cada vez mais interessante. Olá, Pedro. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido. Pedro, meu nome é Marcelo Rezende, é um prazer. Eles se cumprimentam e eu penso, caralho, essa entrevista vai ser foda. Um cara que mata com faca e o outro que fala corta pra mim, puta que pariu. Caralho. Só pra você ter noção como o Pedrinho é matador, só de falar, anos depois o Marcelo morreu, só de falar. Uma fala tóxica. Pedro, você matou 110 pessoas no estado de São Paulo. Com quantos anos você cometeu o seu primeiro assassinato? Pause. Quanto tempo é bom começar? Eu pensei, eu acho que se o Pedrinho deve estar 40 e pouco, 50, ele deve ter começado com o quê? Com uns 30, né? 30 é bom, né? Pra começar. 30? Porra, pra começar? Marcelo, o primeiro que eu matei foi com 14. Falei, eita desgraça! Com 14 anos eu tava chupando um cu pela primeira vez. Não entendeu o impacto dessa piada? Você deveria vir assistir o show ao vivo. Quem se divertiu faz barulho aí, caralho. Esse aqui é o final do meu show solo. Vem me assistir no Teatro Frei Caneca, caralho. Porra, tô em cartaz em 2016. O cara matou a primeira pessoa com 14 anos. O cara já jogava corpo fora com 14 anos. Com 14 anos eu jogava tazo, meu irmão. Minhas preocupações eram, por que o Charizard não obedece o Ash? Por que o mestre dos magos é que nem o pai do Afonso? Caralho, mano, por que não tem o Power Ranger verde, porra? Minhas dúvidas eram essas e o cara tava matando gente. Pedro. E quem foi a primeira pessoa que você assassinou? Ele falou, a primeira pessoa que eu matei foi meu primo. Falei, pause. Tá, tem uns primos que eu mataria também se eu pudesse. Não, pensa esse primo chato. Se ninguém fosse saber, facada, facada. Pedro, e por que você matou o seu primo? Ele me batia todo dia. Eu falei, ó, ou você para ou eu vou revidar. Falei, pause, pelo menos avisou, né? Consideração. E aí ele me deu um soco na cabeça. Eu fui lá e matei ele. Pedro, calma, Pedro, calma. Pedro. Ah, Little Peter. Como é que você matou o seu primo? Olha o que ele fala. Ele me deu um soco na cabeça, aí eu cuidadosamente esperei ele ir pra máquina de moer cana. Eu pensei a mesma coisa que vocês. Eu falei, mentira! Ele tacou o cara na máquina de moer cana. Quem pensou isso fala, eu. Marcelo olha pro cara e fala, e aí? Aí o Pedrinho, e aí eu peguei e taquei ele na máquina de moer cana. Marcelo podia ter feito qualquer pergunta. Marcelo, e aí? Eu dei pausa e falei, e aí o quê, caralho? Colocou numa garrafa, vendeu com pastel, você acha que é o quê? Pedrinho olhou pro Marcelo e falou, e aí que essas máquinas não prestam? Eu falei, que foi, Pedrinho? Você que mata e a culpa é da máquina?
Por que não presta, Pedro? Porque só passou o braço. Eu falei, claro, porra! É de cana, não é de primo, maldito. E o que você fez com o restante do corpo do seu primo? Friamente, o assassino responde, picotei na peixeira. Falei, não é assim que conta, não. Se coloca no lugar do Pedro. Se você matou alguém na peixeira, é assim que conta que matou os outros na peixeira? Ai, que jeito ruim de contar a história. Ah, eu peguei e picotei ele na peixeira. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é jeito que... Pô, rasguei minha blusa, costurei minha blusa. Caralho, se foi eu, mano. Aí quando ele emperrou, peguei minha peixeira e... Fatality! Picotei ele na peixeira. Muito melhor. Óbvio que eu tava tentando, no meio da desgraça, construir pontos de comédia. Eu tava nervoso assistindo aquilo. Pedro. Ah, Pedro. E depois de picotar a primeira pessoa, o que aconteceu? Pedrinho falou um bagulho que eu até ri. Ele falou, depois que eu matei o primeiro, eu segui matando. Eu dei pausa e pensei, olha o que é, né? É só tomar iniciativa numa carreira de sucesso. E quem que foi a segunda pessoa que você matou? A segunda pessoa que eu matei foi o cara que mandou meu pai de maneira injusta embora. Falei, caralho, Pedrinho. Se eu fosse matar todo mundo que mandou meu pai embora, não ia ter mais ninguém no Tabuão. E por que você matou esse cara? Ele falou, porque você acha certo, Marcelo? O cara atrasar ao lado da minha família para acelerar ao lado da família dele? Você acha certo tirar a minha família para colocar alguém da família dele? Eu falei, Marcelo, pelo amor de Deus. Aí ele falou, você acha que um cara desse tem que estar vivo? Eu falei, não tem que! Aí ele começou a falar vários. Ele falou assim, você acha que o maluco que abusa de uma mulher ou de uma criança tem que continuar vivo? Eu falei, não tem que. Ele falou, você acha que o maluco que acabou de comprar o carro, sofre um assalto, o carro é tudo que ele tem, ele vai se defender, o maluco mata o cara e rouba o carro. Aí Marcelo Rezende, esse maluco tem que estar vivo? Eu falei lá de casa, não tem que estar vivo. Aí ele falou uma hora lá que eu e o Marcelo não entendeu, que ele falou, você acha que assassino tem que estar vivo? Eu falei, oxi. E o Marcelo, não, imagina, acho que ele tem que morrer mesmo. Pedro, e qual foi a pessoa que foi mais difícil para você de cometer um assassinato? A pessoa mais difícil que eu tive que matar foi meu pai. Eu falei, não. Agora eu não vou ver mais isso. Eu não vou continuar vendo e dando ibope pra uma história dessa. O cara matou o próprio pai. Pelo amor de Deus, eu não quero mais ver isso. Isso tá acabando com a minha energia. Eu não sei porque eu consumo esse tipo de conteúdo. Pelo amor de Deus, eu tive a ver coisas que me colocam pra cima. Pelo amor de Deus, o cara matou o pai dele. Pedro, e como que você matou seu pai? Falei, vou ver só essa parte também. Eu já cheguei até aqui, eu não sou otário. Eu dei 22 facadas no peito do meu pai. Pedro. Desculpa, mas você perdeu agora a minha audiência, Pedro. Nada justifica 22 facadas no próprio pai, cara. De verdade, mano. É isso, eu tenho que ficar longe de pessoas esquisitas mesmo. Pedro, e por que você deu 22 facadas no seu próprio pai? Porque ele deu 21 na minha mãe. Aí você tem um ponto. Aí, minha plateia, se a sua mãe é a pessoa que você mais ama no mundo, tomasse 22 facadas, se você pudesse vingar, independente de que fosse a pessoa, e você pudesse dar 22, 23, 24, você daria sim ou não? Sim. Comecei a gostar do Pedrinho. E como é que aconteceu esse assassinato do seu pai? Ele falou, quando matou minha mãe, correu a notícia aqui, eu fiquei sabendo que foi ele. E eu falei pra todo mundo, se ele for preso, transfere ele pra cá, na mesma cadeia que a minha, que eu vou dar 22 facadas e vou comer o coração dele. Naquele momento eu concluí, eu tô na frente aqui de um cara que é um assassino. Pelo amor de Deus, cara, que doideira. Quando meu pai foi transferido, eu dei as 22 facadas nele. O clima estava tenso. Eu e o Marcelo nem se olhavam. Marcelo podia ter feito qualquer pergunta.
Marcelo olha pro Pedrinho Matador e fala, e aí? Pedrinho falou, e aí o quê? Ele falou, comeu o coração? Eu falei, que foi, Marcelo Rezende? Falei, será que ele comeu? O Pedrinho falou, não comi. Falei, tá vendo você julgando o cara? Pedrinho falou, mas mastiguei. Falei, Pedrinho. Cuspi porque era muito ruim a carne. Falei, é bom, é o de galinha. Meu Deus do céu, cara. Eu já tava sem energia nenhuma vendo aquilo. Eu fiquei pensando, que mundo curioso esse negócio do vilão. Não tem ninguém que saiba o nome de Deus sem saber o nome do diabo. A real é que o anti-herói dá uma curiosidade do caralho de saber o porquê que a cabeça da pessoa ficou daquele jeito. Quando eu comecei a ver lapsos de humanidade no meio daquele assassino, eu fiquei até esquisito, mano. Teve uma hora que o Pedrinho fez uma piada lá que eu ri na cara do assassino. Marcelo Rezende falou, Pedro, você matou 110 pessoas, Pedro. Você se considera um psicopata? Pedrinho riu e falou, tem que considerar, né? Cara, eu tava rindo, eu pensei, mano, eu não quero rir disso, cara. Eu pesquisei no ChatGPT curiosidades que não tinha na internet. E o ChatGPT falou, Pedrinho, além de ser um assassino, também gostava muito de poesia. Pedrinho Matador gostava de poesia. Imagina esse cara matando. Rosas são vermelhas. Violetas são azuis. A ponta da minha faca é o caminho para Jesus, desgraçado, maldito. Teve uma hora lá que ele falou, é verdade que você dividiu cadeia com o maníaco do parque? Ele falou, aí, não gosto nem que fale com esse nome, hein? Falei, Marcelo. Ele falou, e por que esse nome te incomoda? Ele falou, porque esse maluco matava era mulher, rapaz. As mulheres são o futuro da nossa humanidade. Como é que um maluco faz uma atrocidade com um ser daquele? Elas não tiveram nem tempo de reagir. Quando ele colou na cadeia, eu olhei pra ele e falei, aí, você aqui é o maníaco do parque, não é não? Sou Pedrinho Matador. Se eu te trombar de testa, eu te mato. Eu sei o que eu vou falar aqui é errado. Mas eu levantei do sofá e falei, pega ele, Pedrinho! Pedrinho Matador! Viado, Pedrinho Matador contra o maníaco do parque é o Fred versus Jason brasileiro. Pedro, Pedrinho Matador. E você nunca se arrependeu de nenhum dos seus assassinatos? E o Pedro disse uma frase que dava para ver que ele era assassino. Ele falou, quando um assassino comete um assassinato de maneira injusta, a mãe ou o pai da vítima vem até a cadeia para saber quem matou ele de maneira errada. Nunca ninguém veio querer saber quem sou eu. Eu dei pausa e pensei, quem iria? Tu é maluco, é Pedro, porra! Ele falou, quer saber de uma coisa, Marcelo Rezende? Eu matava quem cometia injustiça com as outras pessoas, porque geralmente a vítima não tem nem culpa e não consegue reagir. Se consegue olhar e não fazer nada, eu não consigo. Se eu vejo injustiça, eu vou lá e ajudo. Eu mato se precisar. Olha as minhas tatuagens, mato por amor, mato por prazer, morre quem precisa. Se eu fosse o tatuador, eu não aceitava tatuar isso nem fudendo. Imagina, o cara chega no meu estúdio e fala, tatua aí, mato por prazer. Eu falei, ô meu irmão, faz uma carpa. Tatua All Yakut. Faz uma outra frase. Pelo amor de Deus. A real, Marcelo, é quem eu matei mereceu morrer, sabe por quê? Porque a porta do inferno está aberta faz tempo. Eu só estou devolvendo os demônios. Eu dei pausa e falei, Pedrinho não é Pedrinho. Pedrinho é Constantine. Eu admito para vocês, eu retomei esse material hoje, mas eu comecei a escrever essas piadas em 2019. E eu ia postar no YouTube em 2019. Mas eu não postei, sabe por quê? Porque em 2019 o Pedrinho foi solto da cadeia.
Sabe por que eu tô falando hoje? O Pedrinho morreu.